Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, eu desejo que a paz do Senhor Jesus venha agora sobre você e sobre a sua família, hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e olha, irmãos, hoje eu estou muito feliz porque eu creio que a palavra que eu vou te entregar aqui veio do coração de Deus. Irmãos, eu não sei se você já reparou, mas Deus, Ele só fica feliz conosco quando nós o adoramos, mas também quando nós nos relacionamos bem com as pessoas. Irmãos, eu sei que não dá para a gente ter paz com todos. O apóstolo Paulo disse, se possível, tenha paz com todos. Mas, irmãos, uma coisa que nós devemos batalhar é pelo vínculo da paz. É para que a gente possa viver em comunhão com o máximo de pessoas. E isso está muito claro na vida de Jesus. Jesus, apesar dele ser muito criticado, ele era muito injustiçado. Mesmo assim, ele, para você ter noção, ele chamou Judas de amigo. Quando Judas o traiu com um beijo, ele falou, amigo, por que você está fazendo isso comigo? Irmãos, Jesus, ele tinha um olhar diferenciado. E nós precisamos ter esse olhar também em relação às pessoas, porque senão nós não estaremos fazendo a vontade do Pai. A Bíblia diz que aquele que não ama o seu irmão, aquele que odeia o seu irmão, ele está nas trevas. Ele não está na luz, por mais que ele ache que esteja, por mais que ele frequente uma igreja, por mais que ele ore todos os dias. Irmãos, a Bíblia deixa muito claro, não adianta você dizer que ama a Deus, no qual você não vê, mas você não ama o seu irmão, no qual você está vendo constantemente. Então, Deus, Ele deseja que cada um de nós demonstremos um amor genuíno pelas pessoas, um amor que acredita, um amor que investe nelas, um amor que perdoa quantas vezes for necessário. Não quer dizer que você vai conviver com a pessoa, não quer dizer que você vai ter que ficar agora se humilhando e sendo maltratado o tempo todo, não é isso. Mas o perdão deve sempre estar presente no seu coração. E uma coisa que eu percebo, irmãos, nas famílias, é que sempre vai existir os dois lados da história, certo? Todo mundo que se diz injustiçado, todo mundo que chega até nós, muitas vezes ferido, machucado, ela tem a versão dela. E é muito importante que você não tome partido. E é isso que eu quero trazer para você aqui hoje. Para você aprender a ter mais sabedoria ao lidar não somente com seus problemas, mas também com os problemas que acontecem dentro da sua casa, às vezes até dentro da igreja, ou então no seu trabalho. Você precisa aprender a lidar com sabedoria, porque senão você pode julgar as pessoas de forma errada, você pode criar barreiras ao invés de pontes. E a Bíblia diz que bem-aventurado é o pacificador, é aquela pessoa que busca acalmar o ambiente, acalmar os relacionamentos. A Bíblia diz que uma palavra branda, uma palavra calma, ela apaga o fogo, entendeu? E nós precisamos ser pacificadores. Eu estou falando isso, irmãos, porque todos nós viemos de lares imperfeitos. Você não teve um pai, uma mãe perfeito, isso é impossível. Você não tem irmãos, tios, primos que são perfeitos, nenhum de nós é. Inclusive, eu já cheguei até a pensar, eu vou colocar uma frase numa camiseta assim, ó. Nenhum de nós presta, só Jesus presta. Alguma coisa assim, sabe? Porque, irmãos, a cada dia que passa eu chego a essa conclusão. Todos nós somos pecadores. Ah, pastor, mas tem homem e mulher que é muito usado por Deus. Irmãos, eu sei, mas esse mérito não é da pessoa. O mérito é de Jesus. Amém? Esses dias eu coloquei uma frase no stories do meu Instagram e a frase era o seguinte: tudo que você ver de bom em mim foi Jesus, e tudo que você ver de ruim em mim sou eu mesmo. E aí eu coloquei essa frase, que na verdade não é minha, eu não me lembro agora do autor da frase. E aí teve uma moça que falou, nossa pastor, mas eu nunca vi nada de ruim no Senhor. Irmãos, essa pessoa ainda não entendeu realmente o que é a graça de Deus. Nenhum de nós somos merecedores, todos nós somos pecadores, todos nós temos uma tendência ao pecado, todos nós somos vulneráveis a tomar decisões erradas. Tem uma frase também que eu acho muito interessante que diz assim, ó, os maiores santos estão sujeitos a praticarem os piores pecados. Então, irmãos, nós devemos nos apoiar somente em Jesus. É claro que o próprio Cristo disse, sejam luz neste mundo, que as suas boas obras sejam vistas pelas pessoas, porque nós também não podemos deixar de dar o nosso bom testemunho. Então eu vou trazer aqui uma mensagem muito interessante. Talvez você nunca viu esse versículo, mas eu creio que a partir de hoje a sua vida vai mudar. Se você colocar em prática esse ensinamento aqui, é um versículo só, você vai ver
o quanto Deus vai te abençoar e as pessoas serão muito abençoadas através da sua vida, tá bom? Antes de começar, só vou te pedir rapidinho, se inscreva no meu canal, clica aqui no botão embaixo inscrever-se, ative o sininho que vai aparecer aí do lado e selecione a opção todas, tá bom? Assim você vai receber os próximos vídeos de orações que eu quero mandar diretamente no seu celular. Então, irmãos, hoje nós vamos refletir sobre como é importante você ouvir os dois lados de uma história antes de tomar qualquer decisão, seja na sua família, no seu trabalho, na igreja ou em qualquer relacionamento que você tenha. Olha, essa mensagem é muito forte, irmãos. E eu quero começar contando para você aqui sobre a família de Davi. Talvez você olhe para Davi e você vê que realmente ele era diferenciado. Era um homem segundo o coração de Deus, era um homem muito temente ao Senhor. Mas, irmãos, Davi passou por muitos conflitos. Ele colheu as consequências dos seus pecados e ele teve também muitos conflitos dentro de casa. Sabe quando você olha para uma pessoa e você pensa assim, nossa, como fulano é feliz, como fulano é abençoado, ele não deve passar pelas lutas que eu passo. Irmão, só quem está dentro de casa sabe das batalhas que cada um enfrenta. E a Bíblia nos mostra um momento em que Davi foi injustiçado pelo seu próprio filho. Isso mesmo, o filho trouxe um desgosto muito grande para o seu pai, porque ele queria tomar o trono de Davi. Olha isso, irmãos, isso é muito triste. E o filho de Davi se chamava Absalão. Absalão queria tomar o trono de Davi, custe o que custar, e sabe o que ele fez? Ele começou a inventar boatos, mentiras a respeito do seu pai. E caso você não saiba, Absalão era um dos filhos mais queridos de Davi, mas ele tinha um ressentimento muito grande. E sabe o que ele fez? Ele decidiu ficar estrategicamente junto ao portão da cidade. E todas as vezes que as pessoas chegavam ali para pedir conselhos a Davi, apresentar as suas queixas, quem atendia as pessoas, na verdade, era Absalão. E eu quero ler para você o que está escrito em 2 Samuel, capítulo 15, o versículo 2 ao 4. Olha só o que a Bíblia diz, irmãos. Está escrito assim, ó. Levantando-se cedo, Absalão ia todos os dias ao portão da cidade. Quando alguém chegava com alguma queixa para ser julgada pelo rei Davi, Absalão chamava a pessoa e perguntava de onde ela era. A pessoa respondia e Absalão dizia: com certeza a sua queixa é muito justa, é legítima, mas não há ninguém do rei que possa ouvi-lo de verdade. Quem me dera ser nomeado juiz da terra, para que todos que têm uma questão ou uma causa viessem a mim, e eu lhes faria justiça. Olha só, irmãos, que coisa terrível. Se você prestou atenção, você percebeu que Absalão, ele fazia de conta que ele estava do lado do povo, e ele não deixava ninguém do palácio contar uma segunda versão da história. Ele simplesmente dizia para as pessoas: olha, você está muito certo, eu acredito que a sua causa é justa, é legítima, mas infelizmente não tem ninguém para te defender aqui. E então Absalão começou a dizer o seguinte: olha, quem me dera se eu fosse juiz dessas pessoas, eu gostaria muito de ter um cargo no qual eu pudesse socorrer vocês. Vocês estão precisando de ajuda e eu poderei ser o seu salvador. Foi basicamente isso, irmãos. E aí, então ele começou a manipular a opinião das pessoas, como se ele fosse o único que se importava realmente com elas. E sabe o que aconteceu? Com essa estratégia maliciosa, ele foi enganando multidões, ele foi roubando parte do coração do povo, que antes amava Davi, e agora o pessoal começou a ficar com birra de Davi, começaram a ficar contra ele. E tudo começou, irmãos, porque muitos só queriam ouvir o que Absalão dizia, e eles não chegavam até Davi para perguntar a ele se aquilo era verdade. Irmãos, essa armadilha de escutar só um lado da história também aconteceu no caso de um homem que você já conhece, que foi José. A Bíblia conta que José era um jovem íntegro, amado pelo seu pai, e ele era cheio de sonhos. Mas ele acabou sendo vendido como escravo pelos seus próprios irmãos por causa de inveja. E mesmo assim, irmãos, José não reclamava, ele não deixava de dar o seu melhor onde quer que ele estivesse. E então a Bíblia conta que ele começou a trabalhar na casa de Potifar, que era um oficial muito importante do Egito. Tudo estava dando certo, José estava trabalhando como escravo, até que a esposa de Potifar começou a olhar para José e tentou seduzi-lo várias vezes. E o que é mais impressionante é que José, irmãos, ele fugiu do pecado o tempo todo. Ele mesmo pensava: como que eu posso desobedecer o meu Deus? Como que eu posso me entregar ao pecado, sendo que Deus me ama e Ele tem uma obra na minha vida? E foi então, irmãos, que aquela mulher um dia, ela armou uma emboscada para ele. Ela decidiu assediá-lo. Ela tentou de todas as formas pegar José à força. Só que José fugiu, irmãos.
E quando ele fugiu, a roupa dele ficou nas mãos da mulher. Olha, quando o marido da mulher chegou, irmãos, ela contou a versão dela, dizendo que José tentou violentá-la. Eu quero ler para você o que está escrito em Gênesis 39, o versículo 16 ao 20. Olha só o que a Bíblia diz. Então ela guardou a capa de José consigo até que o marido voltasse para casa. E então ela contou a sua versão da história. Ela disse assim: o escravo hebreu que você trouxe para nossa casa tentou me desonrar, mas quando eu gritei, ele fugiu e deixou a sua capa comigo. Quando Potifar ouviu o relato da sua esposa sobre como José a havia tratado, ele ficou furioso. Ele pegou José e o lançou na prisão onde ficavam os prisioneiros do rei. Olha isso, irmãos, eu não sei se vocês perceberam, mas a primeira coisa que eu observei é que Potifar ele tinha poder para mandar matar José. Porque naquela época, irmãos, um escravo, ele não tinha direitos e ele estava totalmente subordinado ao senhor da casa. Se Potifar tivesse mandado matar José, ninguém iria defendê-lo. Mas por que será que Potifar não fez isso? Por que será que ele simplesmente mandou José ser preso? Será que é porque lá no fundo ele desconfiava que a história da sua esposa estava meio estranha? Irmãos, a Bíblia não dá detalhes do que aconteceu, mas uma coisa a Bíblia diz, que Potifar confiava muito em José. Ele tinha um respeito muito grande por José e ele tinha colocado todos os cuidados da sua casa sobre ele. E por causa do bom testemunho de José, Potifar deve ter suspeitado que a sua esposa estava inventando aquela história. Mas para não desonrá-la publicamente, ele decidiu agir de forma rápida. Ele lançou José no cárcere e assim resolveu o problema sem ir mais fundo na questão, entendeu? E qual foi o resultado? José foi punido injustamente e ele só foi reconhecido depois de um tempo, quando Deus o exaltou, colocando ele como governador do Egito. E aí fica uma questão para todos nós, né? Quantas vezes você já se deparou com situações semelhantes? Alguém chega para você contando uma história triste, dizendo que foi maltratada, que sofreu injustiça, e você imediatamente se compadece e toma o lado dela sem pensar duas vezes, não é assim? Pode ser na sua família, no trabalho ou até na sua igreja. E quando você percebe, existe uma segunda versão, uma outra parte que não foi ouvida. Olha, irmãos, eu creio que Deus não erra endereço. Se você chegou até aqui hoje, você precisa aprender essa lição aqui. Muitas vezes você acaba defendendo um lado só, mas procura ouvir o outro lado. Sabe por quê? Às vezes a outra pessoa está certa e ela simplesmente está guardando para ela a verdade. Ela não quer humilhar o outro, ela não quer expor os defeitos, os problemas. Irmãos, vamos ficar em alerta, tá bom? Eu creio que esse ensinamento aqui pode mudar a sua vida a partir de hoje. Irmão, eu não sei se você sabe, mas na Bíblia está escrito que nós não devemos condenar ninguém com base em apenas uma testemunha. Tem uma passagem lá em Deuteronômio que diz que o ideal é você ouvir 2 ou 3 testemunhas antes de julgar uma questão importante. E isso tem a ver com o caráter de Deus, porque Deus é justo, correto? E se nós somos filhos do Deus vivo, nós devemos refletir a justiça e a graça dele em nossas atitudes. Muitas vezes nós julgamos alguém, irmãos, e a gente fere as pessoas, a gente trata as outras pessoas com descaso, sendo que às vezes a outra pessoa está certa, entendeu? Então vamos pedir muito discernimento e eu quero também orar por você nesse sentido. Eu creio que tem muitas pessoas sofrendo hoje, talvez você está sofrendo agora, porque alguém começou a criticar você, alguém começou a inventar mentiras, alguém se passou como justo, sendo que a outra pessoa está errada. E por isso eu quero te pedir uma coisa aqui. Lá no Salmo 37, eu quero que você leia na sua casa depois. Esse salmo é maravilhoso. E ele fala que você tem que ter a consciência tranquila, que você tem que descansar em Deus e entregar a Ele os seus caminhos. Porque o Senhor vai defender a sua causa, Ele vai te guardar, Ele vai te proteger e Ele vai te defender na hora certa, tá bom? Confio no Senhor de todo o seu coração e agora eu quero orar por você. Se você puder, escreva aqui nos comentários: Deus falou comigo hoje. Olha, irmãos, isso vai encorajar os outros a querer ouvir essa mensagem, tá bom? E no final, eu peço que você compartilhe, porque olha quantas vidas serão abençoadas e tocadas através de você. Glória a Deus. E não se esqueça, todo dia, 5 horas da manhã, eu estarei aqui para gravar novas orações para te fortalecer. E também às 6 horas da noite, eu quero muito que você comece a participar da oração da noite. Eu sei que às vezes é muito corrido para você, mas eu te convido, venha participar, venha encerrar o dia na presença do Senhor, tá bom? Vamos orar então, feche os seus olhos, eu quero interceder pela sua vida. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por mais um dia. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra.
Obrigado porque o Senhor é justo, o Senhor é santo e ao mesmo tempo o Senhor é misericordioso. Ó meu Pai, o Senhor conhece as intenções do nosso coração e nada está oculto diante de Ti. Nós Te louvamos por isso, meu Pai, porque mesmo sabendo que nós somos falhos e pecadores, o Senhor nunca deixa de nos amar. Ó meu Pai, eu coloco diante de Ti a vida deste homem e desta mulher que estão orando comigo todos os dias. Como tem sido difícil, meu Pai, permanecer firme na fé, amando, perdoando os nossos irmãos. Como é difícil, meu Pai, passar por conflitos dentro de casa. Mas eu creio que essa mensagem hoje veio para nos fortalecer, nos encorajar. Se essa pessoa está vivendo conflitos na família, eu Te peço sabedoria, Pai. Dá sabedoria para essa pessoa enxergar verdades escondidas, que toda mentira, que toda acusação injusta caiam por terra em nome de Jesus. Se existe alguma situação no trabalho onde essa pessoa foi acusada falsamente, ou se ela está se sentindo ferida pelas palavras de alguém, ó meu Deus, traga clareza e direção, console esse coração, mostra o caminho certo, Senhor, e nos livra das armadilhas que o inimigo coloca para causar discórdia, brigas na família, discussões. Pai, muitas vezes nós somos os errados, Pai. Muitas vezes nós erramos em falar demais, em julgar precipitadamente. Por isso Te pedimos perdão, meu Pai. Ajuda-nos a termos paciência com as pessoas à nossa volta, a termos o olhar de Cristo diante de cada situação. Nós queremos ser pacificadores, meu Pai. Nós queremos apaziguar o fogo ao invés de colocar mais lenha nesse fogo. Pai, nos ajude a sermos pessoas mansas, pessoas que têm domínio próprio, que buscam a paz acima de tudo. Ó meu Deus, ajuda-nos a controlar a nossa língua. Quantas vezes, meu Pai, falamos palavras pesadas, machucamos as pessoas com nossas palavras. Ó Deus, ajuda-nos, ó Deus, santifica o Teu povo, Senhor. Preenche o nosso coração com a Tua paz, que excede todo o entendimento. E nesse momento eu estendo as minhas mãos e eu Te peço, abençoa os Teus filhos que têm acompanhado a oração comigo todo dia. Ó Deus, fica conosco, Senhor, e que a cada dia nós possamos ser libertos. A Tua palavra é a verdade e ela nos libertará. Eu creio nisso, meu Pai, e que cada um de nós possamos andar na verdade, sem acusações falsas e sem cair em armadilhas. É no nome de Jesus que eu oro e já Te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oi, antes de você compartilhar esse vídeo, eu quero só te fazer uma pergunta. Você tem conseguido controlar suas emoções? Você sabia que a coisa mais importante hoje em dia é você saber lidar com as suas emoções para você não ser abalado com tudo que tem acontecido à sua volta? Sabe, irmãos, eu tenho percebido que cada dia mais as pessoas, mesmo tendo fé, acreditando em Deus, elas não estão conseguindo ser felizes e ter paz de verdade. E foi pensando nisso, irmãos, que eu comecei a olhar para a Bíblia e eu entendi que homens e mulheres do passado também enfrentaram esse mesmo mal, a ansiedade. E então eu selecionei 100 histórias da Bíblia com uma linguagem fácil e simples para você entender que é possível sim vencer a ansiedade e ter uma vida muito melhor, uma vida que vai ter paz com você, com as pessoas à sua volta e principalmente com Deus, porque eu não sei se você sabe, Deus não trabalha em coração ansioso, Deus espera que você confie nele de todo o coração e por isso neste livro eu vou te apresentar ferramentas para você vencer de vez esse mal, tá bom? Então eu quero enviar no seu e-mail este livro que eu acabei de escrever, chamado Sem Ansiedade. Eu tenho certeza, depois você vai contar o testemunho do que Deus vai fazer. Irmãos, milhares de pessoas já estão sendo abençoadas com as mensagens desse livro. Então faz o seguinte, eu vou deixar o link aqui embaixo e você vai clicar nele para você adquirir e receber agora no seu e-mail. Ou então você vai acessar www.semansiedade.com.br, tá bom? Eu creio que Deus tem planos maravilhosos para a sua vida e basta você dar o primeiro passo. São mensagens simples que vão te abençoar profundamente. Deus te abençoe, eu te espero lá.